Olá, pessoal. Estamos de volta com o nosso podcast CCM Conecta. Hoje a gente está gravando aqui do evento Doc Talks, um evento promovido pelo grupo CCM, em que a gente reúne lideranças médicas de todas as áreas da indústria farmacêutica e de empresas que estão voltadas para essa área de evento científico. E como o nosso lema, nosso propósito é conectar pessoas e conhecimentos que salvam vidas, a gente traz aqui médicos de todas as especialidades para eles se conhecerem entre eles. A gente já viu vários casos das pessoas se juntando e um complementando pesquisa do outro, um buscando o serviço do outro para uma coisa complementar, o que nos deixa bastante orgulhoso, né? E a gente está aproveitando aqui, já que a gente está com tantas figuras ilustres assim, para aproveitar e gravar alguns episódios desse nosso podcast, que eu tenho achado muito enriquecedor aqui, pelo menos pra gente que tá fazendo. Pra quem tá em casa escutando, eu não posso dizer, mas pra gente tá sendo muito legal. Hoje quem tá aqui com a gente é o Dr. Daniel Barros, e o tema do episódio de hoje é vícios e hábitos. Bom, para quem não sabe, o Dr. Daniel é nosso convidado ilustre, então, aqui, presente no Doc Talks. Ele é professor colaborador do Departamento de Psiquiatria da Faculdade de Medicina da USP e é médico do Instituto de Psiquiatria, o IPQ, do Hospital das Clínicas da USP. Ele também é coordenador médico do Núcleo de Psiquiatria Forense do IPQ. Seja muito bem-vindo, Dr. Daniel. Um prazer estar aqui conversando e conectando com vocês. Show de bola. Vamos já, assim, entrando direto no nosso assunto. A gente estava conversando logo antes de começar a gravar aqui que, às vezes, a gente está falando de vícios e hábitos, né? Assim, mas quando a gente fala a palavra vício, já vem uma coisa negativa mesmo. Então, a minha primeira pergunta é a seguinte: todos os vícios são necessariamente perigosos ou fazem mal ou não? É interessante a pergunta porque às vezes a gente pode ter um comportamento que é notadamente prejudicial. Então o sujeito fuma, por exemplo, o sujeito bebe em excesso e ele é viciado naquilo, viciado em jogo, viciado em algum comportamento que é prejudicial, sabe que é prejudicial, não consegue parar, tenta parar, não consegue, e a gente fica, bom, então o vício é uma coisa ruim. Mas e quando o vício é o vício de comer bem? Tem gente que é viciada em comer, né, só coisas saudáveis. Tem gente que é viciado em atividade física. Mas comer saudável é bom, né? Atividade física é bom. O problema está na palavra vício. O que significa vício? Porque você pode dizer assim, mas em exagero tudo faz mal, né? Mas o vício, o que caracteriza essa palavra, né? O conceito que a palavra traz, não é nem um exagero. É a dependência? É a falta de controle. Perfeito. Vício é quando aquele comportamento escapa ao controle do sujeito. E aí ele faz em quantidade maior do que ele gostaria, ou em intensidade maior do que ele gostaria, ou por mais tempo do que ele gostaria, o que é um problema. E o segundo problema, que é muito importante, que todo mundo vai entender, aquele vício começa a crescer na vida da pessoa e empurrar para a periferia as outras coisas. Então, fazer atividade física é ótimo, mas daí você já está perdendo tempo de qualidade com sua esposa, você já não cuida dos seus filhos, você já começa a diminuir a sua carga de trabalho, começa a faltar no trabalho para fazer academia. E qualquer coisa que a gente pode pensar assim, mesmo, enfim, comer bem, você começa a abrir mão de contatos com a família, você não vai no almoço de domingo, porque lá ninguém come bem. Então, aquele comportamento vai crescendo, tomando o domínio da vida da pessoa e, nesse sentido, empobrecendo a vida da pessoa, e o sujeito, mesmo que perceba, não consegue fazer diferente. Por quê? Perdeu o controle. Então, o vício é, sim, sempre ruim. Não dependendo do que a pessoa vai fazer, claro que pode ser pior ainda, mas é sempre ruim porque denota essa falta de controle sobre o próprio comportamento. Então, quando a gente fala assim, nossa, eu sou viciada em música, ou estou viciado nessa série, não necessariamente isso tem esse caráter de, pode ter um exagero até, mas não prejudicial nesse ponto que tu está trazendo do vício em si. É interessante a sua pergunta, Larissa, porque quando a gente pensa, né, na nossa sociedade, parece que vício o viciante virou uma qualidade. Você precisa assistir essa série, ela é viciante.
olha, eu baixei um aplicativo que um jogo no celular, você tem que experimentar, é um jogo viciante. Quando é que a gente decidiu que viciante ia ser uma coisa boa? Então, eu acho que tem alguns desdobramentos aqui. Porque quando a gente usa no linguajar comum, eu sou viciado em música, putz, eu sou viciado em livro, a gente pode estar falando que a gente gosta muito. Beleza, até aí a gente está usando a palavra de uma maneira mais coloquial, eu gosto tanto, eu troco, sei lá, um seriado por um livro, eu sou viciado em livro, eu às vezes prefiro ler do que, sei lá, ir no cinema. Então eu estou dizendo assim que eu gosto bastante e que isso até cresce aqui na competição com outros entretenimentos. Ok, você não perdeu o controle. Agora, tem um outro aspecto aqui que eu acho que fala sobre nós, sobre a nossa sociedade, quando a gente diz, olha, essa série é viciante, experimente, assista, esse jogo é viciante, ou esta comida, nossa, eu descobri um croissant com chocolate na padaria de casa, ali do lado de casa, que é viciante. A gente dá um valor exagerado pro prazer que aquilo pode trazer e que anda ali no limite do vício, né, nos coloca na beira do abismo ali de algo que vai dominar a nossa vida. Então, eu acho que é uma busca por esse prazer que é tão grande que chega ali na beira do vício. A gente tem que estar atento com isso também, porque o prazer pode viciar e aí deixa de ser prazer, né? Porque aí se torna uma cadeia. E qual é a relação, assim, ou como é que a gente junta, quando é que um hábito vira um vício? Porque não são coisas iguais, né? Ter hábitos ou fazer alguma coisa habitualmente, mas o hábito leva ao vício dependendo do que for. Como é que é essa relação? O hábito, ele é alguma coisa que a gente faz corriqueiramente. E você pode ter um hábito prejudicial sem ser um vício. Tem gente que tem o hábito de não segurar no corrimão na hora que desce a escada. É o hábito. É perigoso. Quando você desce a escada, você tem que colocar a mão no corrimão. E a gente tem o hábito de não fazer isso. Se você tem que tentar mudar esse hábito para um hábito mais saudável. Mas, obviamente, estou dando um exemplo bem prosaico aqui, para dizer que, olha, a pessoa não é viciada em não pôr a mão no corrimão. Né? Ela só tem um hábito qualquer. O hábito, ele vai se tornar um vício quando a recompensa que ele traz para a pessoa é tão poderosa que a pessoa começa a buscar a repetição daquele hábito de uma maneira que começa a ser prejudicial. Prejudicial para ela, prejudicial para os seus relacionamentos, prejudicial para o seu trabalho, prejudicial para a sociedade, enfim. A busca da recompensa que aquele hábito traz começa a ser problemática. E aí a pessoa percebe isso, fala, bom, tá na hora de eu mudar esse hábito. Se ela consegue mudar esse hábito, provavelmente a gente não estava falando de um vício. Se ela começa a ter dificuldade para mudar esse hábito, a gente está falando, perdeu o controle. E essa perda de controle pode ser leve, então tem dependências leves. A pessoa é dependente, mas não é ainda tão problemático. Ela consegue, talvez com um esforço a mais, ou até com um tratamento, se livrar daquele hábito que virou um vício, ou às vezes é grave e a pessoa precisa se tratar mesmo. O que a gente pode dizer que assim, tem maior poder de vício e é de simples acesso, assim, que está perto de todo mundo? Que eu acho que isso é perigoso, sabe? Não necessariamente, por exemplo, cara ser viciado em heroína. É muito perigoso. Mas o acesso não é assim, o cara não vai ali na esquina e compra, né? Como é cigarro, por exemplo, álcool. Dessas coisas que estão disponíveis aí, ou hábitos mesmo que estão no nosso dia a dia, por exemplo, mexer no celular, ou enfim, alguma dessas coisas. Qual que é que é o mais viciante, que é mais fácil de perder o controle sobre, e o mais difícil, e talvez também mais difícil de ganhar de volta o controle? Perfeito. A pergunta é muito boa, porque é o que você falou, né? A cocaína, por exemplo, ela é altamente viciante, o crack é altamente viciante porque ele dá uma descarga de dopamina no cérebro e é um neurotransmissor que mostra pra gente que aquilo é importante. Dopamina, às vezes, a gente entende que é o neurotransmissor relacionado ao prazer ou ao amor, mas não é bem assim. A dopamina mostra a relevância, a importância daquilo. Tanto que tem drogas que não dão prazer e que viciam. Então, porque dessa descarga de dopamina, a pessoa fala, eu preciso de novo. O cérebro diz, olha, isso aí é muito importante.
Só que, como você falou, tem uma barreira muito grande para a pessoa ter acesso à cocaína. Então, quando a pessoa se vicia, o prejuízo é gigantesco, mas às vezes é um cálculo que a gente tem que fazer. Tem coisas que vão ter um vício muito pequeno, talvez uma dependência para menos pessoas, não tem tanto poder assim de viciar, mas é tanta gente usando que se a gente colocasse aí na balança o prejuízo que aquilo causa, talvez fosse até maior do que determinadas drogas. Tem 2 exemplos que me vêm à mente. Que é uma droga mesmo, que é o cigarro, né, o tabaco. Por que me vem à mente? Por 2 motivos. Porque ele é lícito e de fácil acesso e é altamente viciante. A nicotina é altamente viciante, tá no ranking aí, ela sobe no pódio. Primeiro ou segundo lugar ali, o terceiro, primeiro não é, mas segundo ou terceiro lugar das substâncias mais viciantes. É lícito, é de fácil acesso e tem um complicador nessa história, que é a moda que tem surgido dos cigarros eletrônicos. Porque o Brasil vinha numa mudança cultural muito, muito interessante, assim, quando eu era moleque, eu já tenho cabelos e barbas brancas, mas quando eu era moleque, ali nos anos 80, o moleque um pouco mais velho começava a fumar, era o corajoso, era o ousado, Descolado, né? Descolado e tal, esse aí, né? Hoje é o tonto. O moleque que começa a fumar o cigarro, mudou culturalmente. Só que aí vieram cigarros eletrônicos e inverteram essa lógica pros jovens. Os jovens que fumavam menos agora acham cool, acham descolado, o negócio é moderno, não incomoda os outros, não tem tanto um problema de fumo passivo. Então é muito perigoso isso que a gente está falando. O tabaco e a nicotina, pensando aqui nos cigarros eletrônicos, acho que é uma droga dessas que tem alto potencial de dependência e é muito acessível. Agora tem o que é pior. Não porque vicia mais, mas porque tem poder de dependência, tem risco de abuso e quase todo mundo tem na mão, que é a rede social. A rede social. A rede não social. Não é o telefone. Não é o telefone, sim. A internet, sim, existe dependência de internet, existe dependência de jogos, isso aí não tem dúvida. Mas me vem à mente aqui, especificamente, a rede social, sobretudo depois da revolução do TikTok. Porque qual foi a revolução do TikTok? Às vezes a gente que é mais velho não sabe muito bem, porque não é um pouco a nossa bolha, né? Eu não sei nem como é que funciona. TikTok é o seguinte... Nunca fez dancinha, Fred? Não, eu não sei mesmo. O TikTok é um lance genial que o Instagram, inclusive, copiou, porque senão ele ia ser varrido do mapa, porque ele é baseado em vídeos muito curtos, que entregam a mensagem muito rapidamente e não dependem do spam atencional, não depende de você ficar ali prestando muita atenção, porque é a piada curta, a dancinha curta, aquilo muito rápido e já passa para o próximo. Então você vai tendo o reforço contínuo. Achei legal, passa para o próximo, achei legal. Não cansa nesse sentido de gastar energia. Só que, além disso, tem uma coisa que é diabólica no TikTok. Isso está provado atualmente, foi comprovado com exames de neuroimagem. O TikTok ele tem um algoritmo que ele detecta aquilo que você ficou assistindo naqueles 15 ou 30 segundos ou aquilo que você passou rapidamente. Porque aparece o vídeo, você pode rapidamente dar um toque para cima e mudar e não, você para e fica assistindo. Outro você passa, outro você fica assistindo. E ele vai aprendendo o que você gosta. O meu aprendeu que eu gosto muito de vídeos de cachorro. Pronto. A Alice está dando um exemplo aqui. E olha que eu baixei o aplicativo porque a minha irmã me encaminhava muitos vídeos de cachorro, logicamente, vídeos muito engraçados, com cachorros no TikTok. Eu falei, gente, eu tenho que baixar esse negócio. E aí eu baixei, e era isso, assim, ficava às vezes 15, 20 minutos travada ali, vidrada. E aí eu comecei a abrir menos o aplicativo, porque senão quando a gente se perde. A gente se perde, realmente. E o que foi comprovado num estudo recente com neuroimagem no TikTok, eles compararam 2 grupos. Um ficava vendo o algoritmo habitual, padrão ali do TikTok, independente do seu gosto, e o outro grupo ficava assistindo o algoritmo já treinado pelo seu gosto. E as respostas do cérebro foram diferentes. Nos 2 grupos, as regiões ligadas à atenção e ao raciocínio ficaram ativas, mas no grupo que estava vendo o algoritmo feito para si, que aprendeu aquilo que gostava, áreas do prazer
como as acionadas pelas drogas também ficavam ativas. Então, os pesquisadores até falam, eles colocam um número de até 6% mais ou menos de pessoas que perdem o controle sobre o uso do TikTok. E usam... O que é perder o controle? É porque a pessoa vai na boca comprar TikTok, né? A pessoa vai roubar para comprar TikTok? Não. Não é um vício como de drogas ilícitas. É porque a pessoa usa mais tempo do que gostaria, aquilo vai crescendo, vai tomando espaço de outras atividades, a pessoa fica deixando de fazer outras coisas, enfim. Então, vai perdendo o controle e, nesse sentido, se tornando um vício. Então, a pergunta foi muito boa, Fred. Tu sabe que eu ouvi um podcast esses dias e era com um cara que era especialista em aplicativos de namoro. Então, Tinder, Happn, eu não sei mais quais são agora, os mais novos aí. Mas diz que uma das táticas que as empresas de aplicativo faziam era assim, natural, assim, é uma coisa meio normal, de poucos, isso era focado nos homens, tá? Uhum. Poucos homens são muito mais atraentes do que a grande maioria. Uhum. Então esses poucos homens recebem a maior parte dos likes e dos matches, etc. Como é na vida real, mesmo, né? Exato. E aí o que essas empresas começaram a se dar conta? Que quando as pessoas entravam, o cara entrava no aplicativo, se cadastrava, dava as primeiras curtidas e não acontecia nada, ou seja, ninguém curtiu ele de volta ainda, às vezes até pelo tempo, porque se ele recém se cadastrou e já entrou, poucas pessoas viram ele, mas o cara não tem nenhum prazer ou não sente nada e não usa mais o aplicativo, ou assim, usa muito menos. Uhum. Então eles foram se dando conta disso e começaram a fazer uns match falsos. Então o cara passava 2 pro lado, na terceira, uma pessoa muito atraente e tal, dava um match com ele e inclusive conversava, pelo menos um início de conversa. Então era justamente isso. Tem alguma, sei lá, algum serotonina, dopamina, alguma coisa, sei lá. E os caras ficavam assim, eu já recém entrei, já deu aqui assim, vou continuar. Uhum. E aí não deixavam de utilizar o aplicativo. Mas é mais ou menos essa mesma lógica, assim, do vício, Da recompensa, né? A recompensa imediata que as redes sociais, eu acho que trazem para nós. É isso, Larissa. Assim, a gente tem que entender o seguinte. Por que eu não tenho nada contra as redes sociais? Quer dizer, eu tenho muitas coisas contra as redes sociais, como muitas pessoas têm. Tenho coisas a favor. Acho que a rede social é uma tecnologia, como muitas outras tecnologias, que tem um lado bom, que tem um lado ruim, que pode ser bem utilizado. Mas o que a gente não pode fugir? As empresas de redes sociais são empresas. Elas visam lucro. O produto delas é a nossa atenção e o nosso tempo. Ponto. Com a tecnologia e o volume gigantesco, mas gigantesco, de pessoas e dados que eles têm, eles vão afinando a capacidade de ganchar a nossa atenção e comer o nosso tempo, porque isso dá lucro para eles. Então eles vão chegando no estado da arte disso. Essa história do TikTok é uma, e essa que você falou dos aplicativos de namoro é excelente. Quer dizer, excelente para eles, né? Mas ela traduz uma pesquisa, e aliás um fato que a gente sabe do funcionamento do cérebro humano, que foi revelada pelo Skinner, do reforço intermitente. O que é o reforço intermitente? É o seguinte, o Skinner botava lá, um dos fundadores, né, o fundador do behaviorismo, ele botava lá as caixas de pombo, o pombo nas caixas lá, e aí cada vez que o pombo bicava um disco, ele ganhava uma sementinha lá. Bicava um disco, ganhava um grão. Aí quando o Skinner parava de dar grão, quando ele bicava o disco, rapidamente ele parava de bicar o disco. Aprendia, né? Acabou a recompensa. Só que aí o Skinner mudou o esquema. O grão era aleatoriamente distribuído, às vezes sim, às vezes não, era temporizado ali e era independente das bicadas. Então, o pombo lá bicava, não saía, bicava, saía. Saiu, pegava lá. Então ele bicava, não saía, de repente saiu. Quando o reforço era intermitente, ou seja, quando ele não tinha certeza do momento em que aquele comportamento traria recompensa, quando o Skinner parava de vez de dar os grãos, aquele comportamento perdurava por muito mais tempo. Tem relatos assim, de 10 mil bicadas até parar
aquele comportamento se extinguir por falta de recompensa. Então, as redes sociais, elas também funcionam dessa maneira. Você recebe um like, pô, legal. Daqui a pouco você vê, não recebi. Aí você olha, recebi. Aí você passa, olha, ninguém mais gostou, ninguém mais gostou. Recebi um like, eu dei um match, ou recebi um coraçãozinho. Aí as recompensas variam nas redes sociais. Mas ela tem esse caráter intermitente. Ou seja, ela traz muito mais a tendência de a pessoa ficar lá zumbizando e procurando e checando, e daí, de repente, ela recebe aquele reforço. Então, ela continua naquele padrão e, de repente, recebe aquele reforço. Isso é muito mais viciante. Então, de fato, a gente... nós estamos numa guerra armamentista, sabe? Assim, eles buscando a nossa atenção, buscando o nosso tempo, e como a Larissa falou, ela olhou ali e falou, pô, já estou começando a ficar mais tempo aqui, eu preciso mudar este hábito. Então conseguiu mudar o hábito, conseguiu, né, Larissa? Consegui. Então não era vício, né? Ou então era um vício ainda fraco que ela conseguiu Ainda por bem, conta né? própria. Imagina, qual é o grupo que a gente tem que ir anônimos quando a gente é viciado em TikTok, né? Pois é. TikTokers anônimos. Mas isso é assim, entrando numa segunda fase assim da nossa conversa, eu em 2011, 2010 eu acho que foi, eu comecei uma terapia que eu tinha que tomar um remédio X e tive que parar de beber por um tempo, assim. E eu tinha 24 anos, 23. É jovem, né? Beber é um dos prazeres da vida, assim, né? Fora quando ele saía de controle, assim, eventualmente, mas... Quem nunca? Foi difícil de parar de beber. A parte boa foi que depois eu gostava de beber, principalmente cerveja. Não gostava muito de destilados, esse negócio. Eu gostava mesmo, era de cerveja. Mas quando eu parei de beber, deu um tempo e quando eu pude voltar a beber, acho que uns 3, 4 anos depois, eu pensei, nossa, graças a Deus, vou poder voltar a beber e tal. Aí voltei a beber, assim, tipo, zero prazer. Eu tava com um pouco de medo de voltar a beber, mas queria. Aí fui sair, eu me lembro até hoje, a primeira noite na praia, fui sair, então assim, não, hoje eu vou beber então. Zero prazer, não gostei nada e nunca mais voltei a beber como eu bebia antes. Hoje eu até bebo de vez em quando, assim, quando tem uma festa que tá todos os meus amigos, eu tô super relaxado, tá muito quente, a cerveja tá muito gelada, daí eu bebo uma cerveja, mas passou. Só que o problema foi que em determinado momento, acho que uns 2 anos depois de eu ter parado de beber, não sei porquê, eu comecei a fumar. Eu não sei se vocês já foram fumantes alguma vez. Não. E é simplesmente horrível. É horrível porque, assim, é bom e tu sabe que é horrível. Eu sou diabético, então é pior ainda. Tu fica com aquele cheiro horroroso. Eu sentia sempre uma craca, assim, na cara o tempo inteiro, sabe? Como se estivesse sujo o tempo inteiro. Tu sabe que é ruim. Demorou pra viciar, porque é uma coisa... É inacreditável, porque, assim, tu não gosta no início. Não vicia no primeiro cigarro, não é assim, tu fumou o primeiro cigarro, tu tá viciado. Então, tipo, meio que tu tem que insistir. Você tem que insistir assim, naquela coisa ruim. Então, eu tinha parado de beber, aí eu não tinha nada, assim, pra me acompanhar, daí foi naquele negócio de não tem nada na mão, na festa, alguém oferece um cigarro, pega o cigarro. Eu comecei a tomar um outro remédio depois que eu acho que também me ajudou a ficar mais fissurado, assim, mas acho que em 2 meses eu tava fumando 2 carteiras de cigarro por dia. Foi muito rápido, assim. E aí, isso foi 2013, e eu, desde o início, sabia, não, isso não pode, eu não posso perder o controle. Perdi o controle muito rápido. E o tempo inteiro depois, assim, não, eu tenho que recuperar o controle. E eu absolutamente não sabia como. E tava me deixando um pouco desesperado, porque eu tava ficando velho. A minha mulher, daí eu casei um tempinho depois, minha mulher também fumava. Que é pior ainda, porque um reforça o outro, mas a gente começou a chegar numa fase assim, bom, vamos pensar em ter filho e tal, etc. Não dá pra ter filho com os pais fumando, então nós vamos ter que parar. E eu decidi que eu ia parar de fumar de qualquer jeito. E eu já tinha parado umas 2 vezes de fumar, assim, mas fiquei 2 meses sem fumar e voltei. E os primeiros 3 dias é assim... Nossa, é dor o tempo inteiro, assim, sabe? Parece que estão te arrancando alguma coisa de dentro do teu corpo. É muito ruim. E eu não vou conseguir sozinho. Eu não poderia tomar nenhum remédio pra ajudar ali. Não ia poder tomar Champix, não ia poder tomar bupropiona.
eu já comentei em outros episódios, eu tenho transtorno de humor bipolar. Então não ia poder fazer o uso de nenhuma medicação, eu ia poder usar adesivo e aguentar no osso, né? Mas eu não tinha confiança na minha força de vontade, porque, cara, eu acordava de madrugada pra fumar. Era assim, tudo de prazer que eu tinha, porque tá sempre trabalhando, viajando, correndo, era o cigarro. O que me deu força de vontade pra querer reparar é assim, não, eu quero poder ter filho. E aí eu parei de fumar. E a minha mulher não tinha parado de fumar. Eu parei antes dela. E foi muito difícil. Sem mentira, eu acho que foi a coisa mais difícil que eu já fiz na minha vida. Provavelmente. Né? E tu fica... Só que o problema é que daí tu fica a vida inteira gostando de cigarro. Já faz 3 anos, foi 2019, metade de 2019. Tá completando 3 anos agora. E às vezes a gente sonha com um negócio, né? Mas eu fiz toda essa conversa para saber, assim, o que a gente tem que fazer, o que a gente tem que prestar atenção e cuidar para conseguir mudar um hábito ou vencer um vício que a gente tem. Quais são os passos que podem nos levar ao sucesso, assim? Claro. O hábito, ele é uma economia muito grande do nosso cérebro. O nosso cérebro, depois que ele vai pegando o jeito de algumas coisas, ele vai empacotando os comandos e já entra no automático. Quando você começa a fazer aquilo, já entra no automático e você parece que nem pensa, porque você nem tá pensando mesmo. Sabe quando você tá voltando para casa do serviço e você engata o automático, ele quando você vê já tá em casa, você nem sabe como é que foi o caminho, porque o cérebro estava no stand-by mesmo ali, em vários aspectos. Claro que se passa alguém na frente do carro ou se alguém te chama, você não está totalmente desligado, mas o hábito vai muito nesse sentido, de o cérebro poupar a energia, porque o cérebro gasta muita energia. O cérebro, proporcionalmente, é o órgão que mais gasta energia no nosso corpo. Então, tudo que ele vai podendo colocar no automático e empacotando ali os comandos para fazer, para ele melhor, né? Para o nosso organismo melhor. O hábito, então, quando a gente vai querer mudar um hábito, essa atitude, essa decisão vai dar muito trabalho. Porque você vai ter que tirar o cérebro do stand-by naqueles momentos, você vai ter que prestar atenção no que está fazendo, o que gasta muita energia. Justamente o que o cérebro estava fazendo era poupar energia, você vai estar indo no sentido oposto, vai ter que gastar energia. Então, isso já mostra um pouco da dificuldade. E a partir daí, a ideia é mapear um pouco o seu cenário, do seu dia, da sua hora, dos seus caminhos, e identificando ali como se fosse um campo minado, onde estão os gatilhos e onde estão as coisas associadas àquele hábito. Porque o nosso cérebro ele é muito condicionável nesse sentido. Então, é aquela história do cigarro e do café. A pessoa que sempre que tomava um café acende o cigarro. Ela não é viciada em café, mas ela é viciada em cigarro. Então, toda vez que ela tomar um cafezinho, vai disparar, vai dar aquele gatilho do cigarro. Ela vai ter que parar de tomar café ou vai ter que mudar aquele hábito. Isso é tão forte. Uma vez eu vi uma paciente que me contou a seguinte história. Ela começou a fumar na adolescência, então ela fumava escondido dos pais. E quando dava muita vontade de fumar, ela aproveitava na hora que ela ia no banheiro e fumava, acendia o cigarro, enquanto ela fazia cocô, ela fumava. Aconteceu isso durante tanto tempo que ela me contou essa história já com 60 e poucos anos, até aquela idade, o intestino não funcionava se ela não acendia o cigarro. De tão associado que ficou no cérebro. Esse condicionamento é muito forte. Então, se você tem qualquer hábito que seja e que você quer mudar, você tem que mapear onde que ele acontece, quais são os contextos que estão ligados a ele, para que você passe a manejar a sua rotina, tentando, na medida do possível, evitar aqueles gatilhos. Não é? Porque aí você tem pelo menos um estímulo a menos para você disparar aquela memória, aquela vontade, né, aquele desejo. É igual quando... esse é um exemplo bom, assim, quando você sai do quarto para ir pegar alguma coisa na cozinha, aí você chega na cozinha e fala, o que eu vim pegar aqui mesmo? Não lembro. Todo dia acontece. Né? Aí o que você faz? Todo mundo, quem tá ouvindo sabe, o que faz? Volta pro quarto. Na hora que volta pro quarto, lembra.
Porque o nosso cérebro, ele é dependente do contexto. Ele capta o cheiro, o som, o ambiente, a visão. Tudo aquilo se integra no nosso raciocínio. Então, se você tem um cigarro que você sempre fuma naquela varanda, quando você vai na varanda, o cérebro automaticamente associa ao cigarro. Então, vai ter que mudar de varanda, vai ter que, sabe, realmente mudar os hábitos. Não só o hábito que você quer mudar, você tem que mudar o contexto em volta dele. Acho que essa é uma das grandes dicas. E você já, desculpa a CEO da notícia, vai cansar. Vai gastar energia e muitas vezes isso é mais facilmente realizado com a ajuda de um terapeuta, né? Notadamente nesse caso de um terapeuta comportamental, porque é quem tem instrumentos para ajudar você nesse mapeamento, nessa mudança gradual. Aí tem que ser muitas vezes gradual, né? Não adianta, para algumas coisas tem que ser súbitas, mas para algumas coisas é mais fácil fazer um passo por vez. Tu sabe que uma das coisas que foi, assim, para mim, realmente fez diferença é essa questão do... Eu não tenho varanda ou sacada no meu apartamento, mas eu fumava na janela. Uhum. E quando eu parei de fumar, eu disse assim, ó, eu não passo... E era pra trás do sofá, assim. Então, eu não passava do sofá em casa. Não passava. Pra não chegar nem perto e a zona não dá, assim. Eu vendi meu carro por causa do cheiro e a associação. Uhum. Não quero... Deu, porque sai. era aquela coisa, entrava naquele carro, acendia o cigarro, né? Exatamente, Uhum. exatamente. Então, isso contou, assim, facilitava muito e realmente foi dolorido, assim, bastante tempo. Mas sabe que uma das coisas que eu acho que foi mais, assim, definitivas pra parar de fumar, né? Não é, eu acho que fumar não é um hábito, assim, comum, é uma coisa, é muito... Antinatural. E ele é muito grave, eu acho, assim, muito... é um negócio ruim, assim, sabe? Porque a caminhada pra parar é muito difícil. Mas eu ter escolhido naquela vez um motivo, e aquilo ali eu baixei um aplicativo no meu celular, que daí todo dia de manhã ele apitava, assim, e aparecia uma foto e escrito o motivo que eu queria parar de fumar. Isso pra mim, eu acho que foi o que fez eu continuar sem fumar, sabe? Perfeito. Talvez, assim, não o parar ali naqueles primeiros dias, mas o que fazia continuar, assim, não. Vale a pena todo o sofrimento ali de ficar assim, porque, cara, é impressionante. Eu achava que era impossível. Mas essa história é muito legal e eu tenho uma história parecida, embora... a gente vai ver algumas diferenças, mas relacionada à motivação e a filho. Porque eu, quando era moleque, fazia esporte, como, né, pai colocava, mãe colocava pra fazer. Quando eu fiz 18 anos, eu falei, chega. Não é pra mim essa vida de esporte, me tornei sedentário e acabou. Eu sou sedentário, não quero saber dessa vida de atividade física. E fui assim durante um pouco mais de 20 anos. Até que tive filhos. E aí eu falei o seguinte... Duas coisas aconteceram. Primeiro, que eu sempre falava para os meus pacientes fazerem atividade física e eu não fazia, isso se tornou insuportável. Não dava mais para ficar mandando os outros fazerem um negócio que eu não fazia. Esse foi um dos estímulos. Mas o outro foi assim, eu quero viver mais. Eu quero melhorar minha saúde, eu quero estar bem para cuidar dos meus filhos. E isso se tornou uma motivação para fazer um negócio que no começo eu odiava. Não é que eu não gostava, eu odiava. Eu ia fazer natação, escolhi natação no começo. E aí eu falava para a professora, eu não queria estar aqui. E ela, ai, credo, eu não gosto de fazer natação. Ai, Daniel, mas não fala assim. Eu falo, não, é verdade, eu não gosto de fazer. Eu gosto de ter feito. É diferente. E aí eu comecei a perceber que no final eu me sentia bem. E aí começou a se tornar, com o tempo e com a insistência, uma coisa prazerosa. E hoje eu gosto de nadar, ainda tenho preguiça? Tenho. Mas também tem o gosto. E aí o gosto meio que se anula com a preguiça, eu vou e continuo fazendo. E aí depois comecei a fazer musculação por causa da natação, para não dar lesão. Enfim, hoje eu gosto de fazer atividade física. E quem me conhece sabe que era um negócio impensável. Agora, lá atrás, a motivação foi essa motivação que não era de alguém mandando. Porque esse é um bom tópico também para a gente pensar em criar hábitos ou mudar hábitos, né? A gente tem a motivação que é externa. Que é alguém falando, precisa fazer. Aí você fala, tá bom,
O médico falou que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Minha mulher falou que eu tenho que fazer, meu marido falou que eu tenho que fazer, então eu vou fazer. Essa motivação é externa, não vai durar. Lembra que para criar um hábito gasta energia, você tem que insistir. Então, se a motivação não é sua, a coisa se perde. Depois tem a motivação interna, que ela é mais forte, que é pelos meus filhos. Eu vou fazer porque eu entendi que isso é bom, que isso tem um propósito e isso me dá mais força. E aí o melhor dos casos é se você insiste, e acontece o que aconteceu comigo, que você tem uma motivação intrínseca. Eu faço, não é só agora porque eu quero viver mais, e nem porque o médico mandou, eu faço porque eu gosto. Aí isso dá uma motivação maior. Então, quem está ouvindo, eu acho que pensar nisso, né? Você quer alguma coisa ou você quer querer? Porque tem isso, né? Às vezes a gente quer, às vezes assim, eu queria querer fazer atividade física. Não, então vamos dar um passo além, vamos sair do queria querer e vamos querer. Tá bom, você quer por quê? Tenta encontrar a motivação. Porque se você não conseguir encontrar motivação, de verdade, não vai fazer, não vai dar certo. Então procure qual é a sua motivação para fazer aquilo e aí você insiste por conta dessa motivação e uma vez que você insiste, daqui a pouco o seu cérebro empacota esse comportamento. Hoje, para mim, na hora do almoço, eu faço natação no prédio ali, esse é um outro tema que a gente já volta a ele. Já está empacotado, botar o roupão, descer, fazer e subir, assim, já está empacotado. Então, o outro tema que eu falei que eu queria voltar é a facilidade. Se você quer criar um hábito ou mudar um hábito, jogue com as facilidades e as dificuldades. Qualquer comportamento humano que é dificultado, a gente chama isso de criar fricção. Quando você cria fricção para um comportamento, ele se torna menos frequente. Quando você remove a fricção e deixa mais fácil, ele se torna mais frequente. Então, Daniel, eu queria parar com esse hábito que eu tenho de comer, de beliscar entre as refeições, os cookies aqui, os biscoitos ou as besteiras que eu tenho em casa. Então, primeiro, não tem em casa. Porque você vai ter que sair, ou você vai ter que abrir o celular, vai ter que chamar o aplicativo e tal. Desinstala o aplicativo do seu celular, crie dificuldade. Porque quanto mais dificuldade você criar, mais fácil vai ser você evitar aquele comportamento. Foi uma das táticas que o Brasil usou e o mundo tem usado para diminuir o tabagismo. É mais difícil. Vocês não que são novinhos ainda, jovens, mas eu tive professor que fumou na sala de aula. Né? E hoje é impensável uma coisa dessas. Redações de jornal, todo mundo trabalhando, fumando lá, escrevendo e tal. Hoje é impensável. O sujeito tem que parar o que está fazendo, sair do prédio, descer a escada, encontrar um lugar longe, onde tem aquele isqueirinho fedido e ficar lá fumando. Criou dificuldade, diminuiu a ocorrência. Eu já estava gostando do episódio antes dos novinhos, agora eu tô amando. Doutora, assim, eu não sei se o Fred gostaria de fazer mais alguma pergunta, mas eu tenho uma pergunta para quando o caso do vício ou do hábito prejudicial não é com a gente, é com um familiar, ou é com um amigo, uma pessoa próxima, a esposa, o esposo. Como que a gente pode ajudar nessa questão de talvez convencer a pessoa, mostrar para a pessoa que aquilo está prejudicando, né? Porque às vezes o que a gente nota é que a pessoa não entende que aquilo é prejudicial. Então assim, você passa horas no celular, você está perdendo o convívio com a família, ou você tem um hábito que está te prejudicando no trabalho, enfim. E a pessoa não consegue perceber isso. Como que a gente pode agir quando esses hábitos, esses vícios não são conosco propriamente dito? Essa é uma pergunta muito difícil, ela é muito difícil, ela sempre aparece, independente do que eu estou falando, posso estar falando de depressão, de transtorno de déficit de atenção, de esquizofrenia, acumulador, vício, sempre aparece a pergunta de como ajudar, como levar alguém que não quer ser levado a se tratar, e é muito complicado, mas não significa que não tenha meios. Eu acho que na questão específica dos vícios ou dos hábitos prejudiciais, primeira coisa que a gente tem que, antes de falar com o outro, falar pra gente mesmo. Então você está vendo ali uma pessoa que tem um vício ou um comportamento e você quer abordar. A primeira coisa que você tem que fazer é um trabalho de autoconscientização de que isso não é com você e isso não é uma questão moral.
Sempre que a gente fala de transtornos do comportamento, do controle do impulso, de dependência, isso resvala muito fortemente na questão moral. Do tipo, não faz porque é vagabundo, não faz porque é malandro, não faz porque quer, cadê a força de vontade, se quisesse mesmo, se me amasse mesmo. A gente tem que sair desse lugar. Então não é uma questão moral, não é uma questão de vontade, não é uma questão de amor, não é uma questão de nada disso. Porque senão você vai abordar a pessoa e você vai levar essa carga de julgamento e de apontar o dedo, o que, obviamente, né, não preciso eu dizer, não vai funcionar. Porque uma vez que a pessoa se sente julgada, apontada, hostilizada, ela vai se fechar. Isso é reação normal nossa. A gente se defende, fala, não é assim, eu não sou assim, isso não é assim, isso é você. Reação normal, né, de hostilidade, de reação à hostilidade. Então, primeira coisa é essa autoconsciência de, olha, vamos baixar as armas aqui e aí tentar uma abordagem que seja empática, no sentido de se colocar no lugar do outro. A pessoa não está fazendo aquilo de sacanagem, ela não está fazendo aquilo porque quer ferrar a família, ela não está fazendo aquilo porque quer te prejudicar ou porque te odeia. Ela também está sofrendo. Então, uma abordagem do tipo, olha, isso que está acontecendo, você já reparou? Né? Ninguém gosta, não vai ser agradável, não vai ser gostoso, mas tentar colocar na chave de, olha, isso é um sofrimento para você, é um sofrimento para a família, isso está te roubando tempo. Não espere que a pessoa vá falar assim, nossa, muito bem, obrigado por ter me falado, né? Provavelmente vem também uma reação porque a pessoa já está acostumada a ser julgada por causa daquilo. Então, ou se julgar, né? Ou até se julgar, né? A pessoa fala assim, quem sou eu? Que porcaria que eu sou que eu não consigo? Eu vejo eu atrapalhando a minha família e não consigo mudar. Então, uma abordagem que seja nessa chave da empatia, do amor, do olha, o que dá para fazer para ajudar e também saber o seguinte, que você tem os seus limites. Você não vai ser capaz necessariamente de mudar aquela pessoa. Você tem que oferecer ajuda, você tem que estender a mão, você tem que abrir a porta, mas não é sua responsabilidade ou sua obrigação fazer aquela pessoa mudar, porque isso pode também ir para o lado da codependência, né? O sujeito que vive a vida dele em função da dependência do outro. O outro é dependente, o outro se ferra e você vai se ferrando junto por causa dessa sua missão que você acha de livrar a pessoa. Então, não é fácil, não é 100% garantido, mas eu acho que é o primeiro passo, sabe? É a gente entender o outro, entender que é um problema, que é um sofrimento e tentar abordar nessa chave do, olha, esse sofrimento aqui talvez possa diminuir. Talvez a gente consiga diminuir com um tratamento, talvez a gente consiga diminuir com um aconselhamento, com uma terapia. Podemos junto tentar diminuir esse sofrimento? Se quiser, eu estou aqui. Show de bola. Doutor Daniel, eu tô chateado que a gente tem que acabar o episódio de hoje. Gostei muito de ter conversado aqui contigo. Acho que esse tema é super interessante, assim, ele tem muitas coisas do nosso dia a dia mesmo, né? Que a gente pode relacionar e ter curiosidade, inclusive, para querer saber. Fico chateado que a gente tem que acabar, mas a gente vai conversar numa próxima oportunidade também, eu tenho certeza. Doutor Daniel, quer deixar algum contato teu? Eu sei que tu tem um canal no YouTube que é Sim. bem famoso e tal. Não é famoso, mas na área da psiquiatria ele acaba que tem uma certa relevância. Daniel Martins de Barros, você colocar lá no YouTube Daniel Martins de Barros, você encontra o canal. Muito do que eu tenho refletido aqui com vocês vem desses vídeos, e nas redes sociais eu estou como Daniel M. Barros. Então, se quisermos continuar conversando, podemos conversar por lá também. Show de bola. Excelente. Doutor Daniel, muito obrigada pela sua presença hoje, pelas ótimas contribuições. Eu acho que ficaram dicas aí que vão ficar reverberando nas nossas cabeças aqui. E, bom, então a gente fica por aqui hoje, pessoal. A gente convida vocês a seguirem o CCM Group no Instagram, @ccmgroupbr, para ficar por dentro dos próximos episódios. E também siga My Brain TV. Brain TV é a nossa plataforma de conteúdo em neurociências. Os podcasts do CCM Conecta podem ser acessados pelo Spotify, pelo Google Podcast, pela Apple Podcast e também no canal do CCM Group no YouTube. Então, acessem nossas redes para conferir tudo de pertinho. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima. Tchau, valeu.